Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Aqui é Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou com o Coronel Lawrence Wilkerson para analisar os últimos acontecimentos. Desta vez, começamos pela Ucrânia. Ontem, a Rússia atacou Zaporizhia, controlada pela Ucrânia, assim como Kiev, com ataques de mísseis e drones. Foram mais de 100 drones, pelo menos, e dezenas de mísseis, incluindo mísseis Zircon, mísseis hipersônicos. Mas a grande notícia é que a Coreia do Norte, segundo Vladimir Zelensky, e a inteligência ucraniana também forneceu mísseis balísticos à Rússia, e eles foram disparados nos ataques de ontem. Isso acontece no momento em que a Ucrânia deixou de divulgar a quantidade de mísseis que estão atingindo o país, Kiev e outras áreas, porque as defesas aéreas estão extremamente escassas. Tudo isso vem depois de relatos de que a RPDC, a Coreia do Norte, pode enviar 50 mil tropas para a Rússia muito em breve, segundo Volodymyr Zelensky. Em 2024, Coronel Wilkerson, você talvez se lembre, nós falamos muito sobre ofensivas Kursk e sobre a RPDC na Halapazes. Mas nós acreditávamos que não era verdade, até. Então, esses relatos podem ter algum fundamento. Agora vamos ao Oriente Médio. Na Ásia Ocidental, a mídia israelense divulgou algo que ninguém mais estava noticiando: que o Irã está de fato atirando contra navios dos Estados Unidos todas as noites, dentro e nos arredores do Estreito de Hormuz, e que esses lançamentos estão sendo mal encobertos pelo próprio governo em Washington. E também no Oriente Médio, todos os dias, inclusive nas últimas 24 horas, o Ansar Allah, do Iêmen, tem atacado navios comerciais sauditas no Estreito de Bab al-Mandab, atingindo um deles hoje mais cedo. Coronel Lawrence Wilkerson, obrigado por voltar. Qual é a sua reação a esses acontecimentos, em particular a situação do conflito na Ucrânia e essas notícias sobre o envolvimento da Coreia do Norte? Estamos na Terceira Guerra Mundial? Bem, deixe-me abordar primeiro o último ponto, que não é necessariamente o de menores consequências, embora eu ache que provavelmente também seja. Esta manhã, soube que os sauditas enviaram ambulâncias ao Iêmen, tentando recolher, tratar e levar de volta ao território da Arábia Saudita soldados gravemente feridos e os que foram mortos. Então o reino, por assim dizer, está fazendo algo que eu não achava que faria. Eles adoram pilotar jatos e lançar bombas de grande altitude. Não gostam de lutar em terra e não são muito bons nisso. Mas ainda assim, estão fazendo isso. E aparentemente, segundo os relatos, estão levando uma surra. Quanto aos seus pontos sobre a situação na Ucrânia, eu me guio pelo que disse Sergei Lavrov, cerca de 72 horas atrás. Nossa paciência com o Ocidente se esgotou. Nossa paciência com o Ocidente se esgotou. Ponto final. Ora, Lavrov não teria dito isso se não quisesse dizer exatamente isso, 100%, em toda a estrutura do Complexo de Segurança Nacional da Rússia, incluindo a Duma e, é claro, Putin. O que está acontecendo agora, depois de terem praticamente dizimado os alvos restantes de origem ucraniana, é que estão atingindo alvos da OTAN dentro da Ucrânia. Esta é a segunda etapa, por assim dizer. Antes, eles atingiam alvos ucranianos dentro da Ucrânia. Agora, atingem alvos da OTAN dentro da Ucrânia. E, na verdade, não restam muitos alvos viáveis. E eles estão atingindo alvos da OTAN. Mataram americanos, mataram britânicos, mataram alemães, provavelmente franceses e outros. E vão continuar fazendo isso. A guerra agora é com a OTAN. Putin disse que está em guerra com a OTAN, e ele fala sério. Então comece dentro das fronteiras da Ucrânia. Veja se eles entendem a mensagem. E se não entenderem, amplie para fora. A grande dificuldade nisso é que Trump não capta mensagens. Ele não entende o que está acontecendo. Não entende o quanto está se envolvendo profundamente em dois teatros de guerra diferentes. Um deles é uma guerra totalmente por escolha. O outro é uma guerra de eu disse que sairia, mas não saí. Estou ficando e os russos estão vencendo.
vencendo de forma decisiva, finalmente, tanto no sentido de cortar Odessa e os portos próximos a Odessa, quanto no de não dar à Ucrânia praticamente nada, além da capacidade de Zelensky gritar por um cessar-fogo. Agora ele pode lançar drones o dia inteiro e atacar ativos russos. Não vai adiantar nada. Eles perderam a guerra. E já passou da hora de alguém admitir isso, antes que a declaração de Sergei Lavrov se expanda para além das fronteiras da Ucrânia. E já passou da hora de pararmos a guerra no Sudoeste Asiático também. Mas essa é ainda mais impossível de parar, porque Trump tem toda a sua personalidade, todo o seu caráter, toda a sua relação com Bibi Netanyahu, e ainda é estranho para mim o quanto Bibi influencia ele. Veja o que ele está fazendo agora. Bibi liga para o Trump toda noite, virtualmente, e diz a ele: vou dizer isto, vou dizer isto, vou dizer isto. Vou dizer que não apoio o acordo sobre Gaza. Não apoio parar o que está acontecendo na Cisjordânia ou em Jerusalém Oriental. Não apoio as coisas de que falamos e com as quais pareço ter concordado no Líbano. Não apoio nada disso. Só estou dizendo essas coisas porque se eu não disser, não serei reeleito. Eu não vou fazer essas coisas, eu prometo a você. Mas preciso dizer isso. Preciso dizer isso à população judaica de Israel. Agora, o seu palpite e o meu sobre se talvez Netanyahu realmente pretenda não fazer nada disso. Eu não acho que pretenda. Acho que ele vai fazer. Mas agora estamos presos à tentativa desesperada dele, e ela está se tornando cada vez mais desesperada, de garantir, por bem ou por mal, que seja reeleito e possa concluir esta guerra, que é o objetivo máximo da vida dele com o Irã. Podemos falar disso depois, porque isso traz outras possibilidades ligadas ao assunto. Mas é onde estamos em relação à capacidade de Trump de controlar qualquer um desses dois teatros, que ambos estão rapidamente saindo de controle. E o exemplo mais recente é esse entendimento, porque é só isso que ele é, entre Turquia, Paquistão e Arábia Saudita. Quem mais faz parte disso? Não é, sabe, tive que explicar isso hoje de manhã. O artigo 5, mesmo no Tratado da OTAN, não significa que um ataque contra um seja um ataque contra todos, com resposta imediata. O que isso significa é que no caso de todos os países, eles consultam seus próprios processos para tomar esse tipo de decisão. No nosso caso, é o Congresso, supostamente. Donald Trump parece ter contornado isso, mas Biden antes dele também. E, quando esses processos constitucionais determinam que aprovam a guerra, aí você pode honrar seu compromisso com a OTAN. Bem, essa intente é ainda mais complicada do que isso. Então não está acontecendo muita coisa em relação a isso, exceto que os sauditas estão levando uma surra. Ansar Allah está dando uma surra neles. E agora está dando uma surra neles em terra. Eu nunca pensei que veria isso. Eu treinei muitos sauditas, a maioria pilotos. Nunca pensei que veria os sauditas, seja a Guarda Nacional ou a Força Nacional, entrarem em guerra terrestre, porque eles não são muito bons nisso. Mas aparentemente decidiram pelo menos tentar a sorte contra os Houthis em terra. E a sorte deles não está durando muito. E claro, você provavelmente ouviu que os Houthis atingiram outro navio no Mar Vermelho. Então as coisas estão ruins nos dois teatros, Danny. Muito ruins. E eu não vejo como este presidente, simplesmente não vejo como ele vai sair de nenhuma dessas duas situações, Ucrânia ou Sudoeste Asiático. Bem, antes de entrarmos mais a fundo no Sudoeste Asiático, Coronel Wilkerson, eu queria perguntar o seguinte. Sabe, a última vez que ouvimos falar da RPDC, ou Coreia do Norte, no conflito da Ucrânia, foi durante a ofensiva em Kursk. E sabemos como isso terminou para a Ucrânia e a OTAN. Muito, muito mal. Depois tivemos a confirmação de que a Coreia do Norte, de fato, estava participando das operações ali de uma maneira muito importante. Então, eu me pergunto se esses relatos mais recentes, embora venham da Ucrânia e venham de Zelensky, e eles mentem sem parar, eu me pergunto no que o senhor acredita a respeito disso. Quais são seus pensamentos sobre isso? E o senhor acha que a Coreia do Norte está usando esse conflito agora, com a Rússia no comando,
como mais uma oportunidade para ganhar experiência de combate na guerra moderna? Já que, como o senhor sabe, a última vez que eles lutaram foi contra os Estados Unidos. Since the last time they fought was the United States, as you know, in That plus they've never fired their ballistic missiles in Além disso, pelo que eu sei, eles nunca dispararam seus mísseis balísticos em combate. Eles os testaram e coisas assim, mas não acho que já os tenham usado numa situação real de guerra. They're doing that here. Aqui, eles estão fazendo isso, se é que estão fazendo. I'm with you. E eu concordo com você. Não confio em grande parte disso, porque tudo passa pelo filtro do Z. Mas, se eles estão lá fazendo isso, eu entenderia perfeitamente. Eles não têm a oportunidade de testar seus mísseis balísticos num campo de batalha real. Então, aqui estão testando. E não culpo Putin por aceitar a ajuda deles, porque ele está se aproximando do golpe final agora. Talvez ainda leve um tempo, mas está se aproximando do golpe final. May take a while still, but he's closing in for the kill. There is almost no ability Hoje, of Kiev, a Ucrânia, quase não tem capacidade de derrubar nada que a Rússia envie. Eles podem lançar ações menores, como drones e coisas desse tipo, talvez para atingir isto ou aquilo de forma mais isolada. Mas em termos de ter superioridade aérea, ou até supremacia aérea, a Rússia praticamente já chegou lá. Eles podem voar impunemente, podem disparar mísseis impunemente. É mais ou menos como Israel. Israel está numa situação muito parecida agora. O domo de ferro praticamente acabou. E claro, não temos sistemas FATS nem Patriot sobrando para lhes fornecer. E os HIMARS e outras coisas desse tipo também estão sendo gradualmente consumidos. Things like that too are being gradually used up. So I don't think either place. Então, eu não acho que nenhum dos dois lugares, Israel ou Ucrânia, seja mais. E o primeiro podemos discutir mais, porque isso eu acho é um caminho claro para algo muito desastroso em relação a Israel. E Netanyahu, mais uma vez, no seu círculo mais próximo, está falando disso. Está falando da grande surpresa. Uma situação muito perigosa está se desenvolvendo ali. Mas quanto à Coreia do Norte, a sua pergunta original, eles estão ganhando experiência em campo de batalha, se estiverem participando. E eu entendo perfeitamente porque os mísseis deles estariam lá. Porque é a primeira vez que eles tiveram a oportunidade de dispará-los numa situação real e ver se atingem o alvo no tempo certo e no ponto certo e se explodem. E essa é uma questão quando você está no jogo em que a Coreia do Norte está e nunca fez isso. In the game that North Korea's in, and you've never done it. right. And technically, there's no Certo. peace E agreement tecnicamente right não now, há nenhum with acordo de the paz neste momento com os Estados Unidos. Acho que se pode dizer que os Estados são a OTAN. Então, sabe, a RPDC, a Coreia do Norte, está sempre se preparando para a guerra, considerando que neste momento existe apenas um armistício. Aqui no Kyiv Independent, esta foi a reportagem inicial sobre isso. Coronel Lawrence Wilkerson, será que o senhor poderia nos ajudar a entender o que são esses mísseis? E, para o público que talvez não saiba, eles estão falando de um relatório da Ucrânia, da Força Aérea, dizendo que foram vistos mísseis balísticos KN-23, de origem norte-coreana, além dos Iskander e Zircon, de origem russa. O que torna esses mísseis particularmente desafiadores, particularmente devastadores. Especialmente considerando que agora, todos os relatos dizem que a Ucrânia praticamente não tem defesas aéreas, muito poucas. E as que tem são realmente boas, apenas contra drones, não necessariamente contra esses tipos de mísseis. Então ajude-nos a entender o que são esses mísseis. kind of missiles. So help us understand what these missiles are. Well, the North Korean ones, as far as I know, Bem, os norte-coreanos, até onde eu sei, eu não sou especialista em mísseis balísticos norte-coreanos, mas bem, não deveria dizer isso. Aquele em que eles provavelmente colocariam uma ogiva nuclear, eu conheço um pouco. Mas os outros são, de certa forma, o que eu chamaria de cópias de mísseis russos ou chineses. Ou, em um ou dois casos, projetos originais norte-coreanos. São esses que eu esperaria que eles estivessem testando, certo? Eles conhecem os russos porque são apenas cópias. E as cópias dos chineses, eles sabem que funcionam porque funcionam para o fornecedor ou, no primeiro caso, para o projetista. Eles não sabem se os que eles próprios construíram funcionam ou os testaram em alguns casos. Com os mísseis táticos, isso acontece menos do que até mesmo com os mísseis estratégicos, que eles lançam periodicamente. which they shoot periodically.
E agora sabemos que aquele com o qual estou mais familiarizado alcançará Washington, D.C., por exemplo. Certamente alcançará a costa oeste dos Estados Unidos, mas pode praticamente cobrir todo o território americano com uma ogiva nuclear. E ele é bastante preciso, pelo que podemos avaliar a partir dos testes que realizaram. Isso amplia o arsenal da Rússia. Dá à Coreia do Norte experiência com categorias de mísseis, com as quais eles não tinham tido nada além de experiência em testes. E normalmente, o campo de testes deles fica no oceano. Isso não torna a situação muito mais difícil, mas a deixa um pouco mais complexa quando você faz as verificações de telemetria e analisa o padrão real de impacto. E você quer ver onde, se for uma ogiva convencional, por exemplo, como a maioria desses mísseis é, se não todos, então você quer ver como é o padrão e assim por diante. É mais fácil fazer isso, ou fazer isso com mais precisão, se você estiver disparando em terra. E se estiver disparando contra um alvo específico, é claro que fica mais fácil verificar a precisão e também verificar qual é a dispersão da munição e assim por diante. Então, como eu disse antes, consigo entender por que a Coreia do Norte gostaria de usar isso, não só para ajudar um aliado, que agora é a Rússia, mas também para testar seu próprio armamento. E deixe-me voltar a esse ponto. A Rússia agora é uma aliada. Há alguma tensão entre Pequim e Moscou. Um dos poucos pontos em que eu leio e ouço falar de certa tensão entre Xi Jinping e Putin, entre a Rússia e a China, diz respeito a, bem, para citar Mao Tse-tung, relação de proximidade entre Rússia e Pyongyang, tão próxima quanto lábios e dentes. A China sempre conseguiu manter uma certa discrição e distância em relação a Pyongyang. Isso não quer dizer que não considerasse a Coreia do Norte uma entidade que valesse a pena apoiar, de tempos em tempos, em diferentes questões. Mas a preocupação deles com a Coreia do Norte é muito mais aguda, por assim dizer, do que aparentemente é a da Rússia agora, em particular. Então eles não veem com bons olhos a aproximação entre Putin e Kim Jong-un, entre Moscou e Pyongyang. E me disseram que isso não desestabiliza a aliança que se formou ali, agora incluindo o Irã. Mas é um ponto de tensão que eu imaginaria que existisse, porque a China sempre teve uma relação diferente com eles. O fato de também ter uma fronteira muito mais longa com eles faz parte dessa situação. E também há uma situação agora em que me disseram que, especialmente no Rio, mulheres dos dois lados, por exemplo, costumavam descer até lá para lavar roupa. Quer dizer, é um rio e fica dos dois lados. Você pode entrar, lavar suas roupas e fazer outras coisas que se faz com água. Agora elas não fazem mais isso, porque podem levar um tiro. Dos dois lados, podem levar um tiro. Então, essa não é a atitude mais relaxada que eu estava acostumado a observar, especialmente em relação ao rio Yalu, quando eu estava no Departamento de Estado. Agora, para pessoas que descem até lá. Não corre ninguém por perto. E é por causa dessa tensão entre a Coreia do Norte e a China. E a tensão é agravada pelo fato de que agora, norte-coreanos que antes tentavam sair do país procuravam sair por esse caminho. Era uma rota bem tortuosa. Primeiro, eles entravam na China. Lá recebiam comida e água, eram mantidos em boas condições e se encontravam com um grupo que os levava para baixo e contornando a região. Às vezes passavam pela Tailândia, às vezes por outros lugares, e acabavam chegando à Península Sul-Coreana como desertores. Isso também criou alguma tensão. De todo modo, essa relação entre a Coreia do Norte e a Rússia não está deixando a China muito satisfeita. Bem, o que o senhor acha da reportagem do Wall Street Journal, Coronel Wilkerson, publicada no início de julho, e também da análise do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, que se baseou nela, de que a Coreia do Norte está vivendo agora um crescimento econômico muito surpreendente? E grande parte disso tem a ver, na verdade, com os crescentes laços de crescimento econômico com a China,
inclusive nas áreas de tecnologia e veículos elétricos. Foi isso que o Wall Street Journal destacou. Ao que parece, as ruas estão cheias de carros chineses, e a Coreia do Norte parece ter acompanhado os avanços tecnológicos da China, especialmente no universo desses aplicativos que estão por toda parte, sobretudo para pagamentos e todo esse tipo de coisa. Então, o que você acha disso? Porque parece haver uma contradição aí. É claro que existem divergências entre a China e a Coreia do Norte, mas parece que tanto a China quanto a Coreia do Norte, China e Rússia. Certo, China e Rússia sim. Mas os três parecem estar se aproximando. Há até relatos de que a Rússia forneceu uma quantidade maior de petróleo à China nas últimas semanas, em grande parte porque a China tem sido... Eu não quis dar a entender que a aliança maior estava sendo afetada por isso. Todas as alianças têm pequenas imperfeições, pequenos problemas, mas é preciso acompanhar isso de perto, porque pode crescer. A Coreia do Norte é um enigma neste momento. Tenho participado de um webinar atrás do outro promovido pelo Stimson, porque alguns dos melhores especialistas em Coreia dos Estados Unidos estão no Stimson. Uma ou duas, em especial, são mulheres realmente muito boas, ambas, norte-coreanas, uma sul-coreana, acho que uma norte-coreana. E os webinars delas são muito bons. Agora existe uma espécie de esquema de telefonia celular na Coreia do Norte. Você pode ter um celular, pode possuir um celular, pode falar com outras pessoas, pode acessar a rede. Você pode fazer todo tipo de coisa com eles. Algumas pessoas dizem que isso acontece porque o Sul está dando celulares a eles. Eu não acho. Pode ser que alguns estejam chegando por esse caminho, mas acho que a maioria está chegando da forma que você disse, vem da China. E isso inclui outras coisas que vêm da China, porque a China nunca encontrou um país com o qual estivesse irritado o bastante para não comerciar, exceto talvez nós agora com Donald Trump. Mas a China quer comerciar e quer enviar coisas como carros elétricos e similares para o mundo todo. E a Coreia do Norte, a RPDC, não é exceção nesse aspecto. Mas alguns dos webinars dos quais venho participando e ouvindo com muita atenção indicam que Kim está tentando algumas coisas novas. E algumas das coisas que ele está tentando repercutem em mim, porque eu me lembro do pacote econômico que desenvolvemos no Departamento de Estado em 2001 e 2002, em conjunto com Ken Dum, acho que no Departamento do Tesouro. Ken era um verdadeiro especialista em Coreia. Acho que ele também era especialista em Hong Kong e China. Um cara bom. Você raramente encontra esse tipo de pessoa no Tesouro, com esse tipo de experiência regional e geográfica. Mas montamos um pacote que, por estranho que pareça, parece estar incluído no que a China está fazendo pela RPDC e no que a própria RPDC, sem querer ficar para trás nem nada, está fazendo por si mesma. Então, eles estão criando essas zonas econômicas. Estão criando pequenos lugares onde podem experimentar, por assim dizer, iniciativas mais orientadas para o mercado. Nós fizemos isso, vocês talvez se lembrem, como parte do governo Bush. Na verdade, eram os sul-coreanos que faziam isso. Criamos uma zona para onde trabalhadores norte-coreanos podiam ir e receber treinamento. No começo, os sul-coreanos forneciam a gestão. Depois, os norte-coreanos assumiam a gestão quando adquiriam as competências necessárias e tudo mais. E aqueles produtos eram distribuídos nos dois países, gerando lucro para os dois lados. E Kim Jong, acho que foi Kim Jong-un quando ele chegou ao poder, fechou tudo brutalmente e simplesmente parou. E a política do sol deixou de existir na Coreia do Sul e tudo mais. Mas acho que isso está acontecendo de novo. Só que agora está acontecendo, por mais estranho que pareça, por iniciativa de Kim, por iniciativa de Pyongyang. Eles estão tentando fazer coisas não para liberalizar, mas para tornar a vida um pouco melhor para o cidadão norte-coreano comum. Também estamos ouvindo isso de organizações como a Catholic Relief Services e outras que estiveram na Coreia do Norte todo esse tempo e trabalharam lá continuamente. Então, está mudando. Está mudando.
E talvez parte disso seja a influência da Rússia e da China. Acho que provavelmente é. Os chineses participaram de todas essas conversas. As conversações às 6 incluíam os chineses e os russos. E falamos sobre esses pacotes econômicos. E eu me lembro em particular de a China falar sobre o que gostaria de fazer pela Coreia do Norte, se Pyongyang simplesmente permitisse. Então, aparentemente, parte disso está acontecendo agora, o que eu considero positivo. É, com certeza. Com certeza. Quero dizer, décadas e décadas de sanções. Parece que a Coreia do Norte não fez nada. Não fez nada. E eles estão procurando maneiras não só de sobreviver, mas também de criar resiliência diante delas. Bem, não é que não tenha feito nada. É uma arma nuclear. Isso é verdade. É verdade. Coronel Wilkerson, como o senhor observou no início, todas essas guerras estão interligadas. E eu queria saber, o senhor disse que há 2 teatros de guerra. O da Ucrânia, que está em plena atividade, e o do Irã, que também continua ativo, embora nesse momento haja troca de tiros entre os Estados Unidos e o Irã. Mas como o senhor vê o que está acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos? Donald Trump está literalmente, são palavras saídas da boca dele, culpando o Irã. Talvez em tom de brincadeira, talvez falando sério, por todas as mortes ocorridas em Gaza, no Líbano e no Iêmen. Mas também ao fato de que o Irã acaba de lançar um novo míssil, ou pelo menos uma nova versão aprimorada de míssil. E os Estados Unidos parecem estar ficando sem muitos dos recursos de que precisam para continuar esta guerra. Então, o que está acontecendo? Em que ponto estamos? O Irã diz que agora está disposto a esperar os Estados Unidos até que Trump saia do poder. Qual é a sua avaliação da situação? Acabei de receber e examinar cuidadosamente, depois que Nima e eu falamos sobre isso mais cedo, esta manhã, no Dialogue Works, a lista de pessoas que agora estão, principalmente na Guarda Revolucionária Islâmica, mas também em cargos de segurança e liderança no Irã de modo geral. Parece uma lista de líderes resolutos, experientes, dedicados, 100% qualificados e totalmente competentes, em todos os níveis. Quer dizer, eu não conheço todos eles, mas conheço o suficiente para saber que são homens duros, muito, muito dedicados ao Irã e, de certa forma, mais dedicados do que as pessoas anteriores em cargos semelhantes. Por este motivo, todos são da Guarda Revolucionária Islâmica. Quase todos são veteranos. Um deles tinha 22 anos, ou algo assim, quando esteve envolvido na guerra, assim como o antigo ocupante do cargo que ele acabou de substituir. Ele cresceu dentro da Guarda Revolucionária Islâmica. Se você lê os relatórios divulgados em meados dos anos 2000, bem, eles foram divulgados em 2007, 2008, 2009. E vinham de entidades como a Fundação Carnegie e outras. E esses relatórios, de forma muito categórica, com métricas, dados e tudo mais, mostravam quanto dinheiro o Irã ganhava por ano com suas vendas de petróleo e gás natural. E como você pode imaginar, eles estavam ganhando trilhões de dólares. Essa é uma das razões pelas quais Dick Cheney e a Halliburton queriam entrar lá com tudo. Desses trilhões de dólares, as estimativas não variavam muito de um ano fiscal para outro. A Guarda Revolucionária Islâmica estava ficando com bem mais de $1 trilhão. Bem, pense nisso por alguns minutos. Este é um grupo de pessoas muito dedicadas, em sua maioria homens, e que em muitos casos tiveram a experiência brutal da guerra. Eles são o que se poderia chamar de crème de la crème da estrutura militar, muito, muito boa do Irã, como estamos descobrindo agora. E eles são as pessoas mais bem remuneradas do Irã. Rafsanjani, Ahmadinejad, todos os outros à parte, essas pessoas sabem onde está o dinheiro e ficam com a maior parte dele. Ou seja, quando você é isso, quando é dedicado ao Estado, quando tem muita experiência e competência militar, e está tão profundamente inserido nas receitas extremamente lucrativas que o Irã obtém com sua indústria de petróleo e gás, você defenderá esse Estado até a morte, para sempre.
É um grupo de pessoas formidável, contra o qual estamos enfrentando. E quando dizem que estão preparados para esperar até Donald Trump sair, até haver um novo presidente, até que os Estados Unidos tenham evacuado completamente a região, até que Israel desapareça, eles falam sério. Until Israel disappears, they mean it. So I wish we were paying attention. Então eu gostaria que estivéssemos prestando atenção nisso. Gostaria que entendêssemos contra quem estamos lutando e o que estamos enfrentando. Não acho, nem por um momento, que Donald Trump tenha capacidade para fazer isso. Mas alguém no governo tem, tenho certeza. Como J.D. Vance, ou talvez até o presidente do Estado-Maior Conjunto, Dan Kane. Certamente, alguns dos chefes das Forças Armadas e outros deveriam ter discernimento para pensar nisso e ir até o presidente e dizer: Senhor presidente, esta é uma proposta totalmente perdedora. Eles não vão desistir. Nada do que fizermos contra eles pode fazê-los desistir. Eles estão em posição vantajosa e nós estamos em uma posição muito, muito desvantajosa. E o senhor está ficando sem opções. Agora pense nisso por um momento. Quando você diz que está ficando sem munições críticas, Alexis Grinkiewicz, o comandante do SHAPE, está vendo Sergei Lavrov declarar: nossa paciência com o Ocidente acabou. Putin agora está atacando instalações da OTAN, instalações conhecidas da OTAN dentro da Ucrânia, matando alemães, franceses, americanos dentro da Ucrânia. O próximo passo é atacar a OTAN fora da Ucrânia. E Grinkiewicz é responsável, em última instância, por defender a OTAN. Ele é o comandante do SHAPE, o SACEUR. E ele está vendo a gente gastar todas essas munições que não estarão disponíveis para ele. Se eu tivesse no lugar dele, estaria surtando, estaria fora de mim, estaria na cara do Trump e renunciaria ao cargo se Trump não mudasse a disposição das Forças Armadas dos Estados Unidos. Bem, por enquanto, vamos falar de algumas dessas crises. Como o senhor mencionou muitas vezes neste programa, Coronel Wilkerson, os Estados Unidos dependem tanto de usar um aparato militar que está se tornando cada vez mais amplo para impor seu império. E o que o senhor acabou de dizer é bastante pertinente agora, porque veículos da mídia do establishment europeu, como a Politico, disseram que a Europa também está ficando sem mísseis Patriot, enquanto a Ucrânia se prepara para os ataques de inverno da Rússia. Sim. Então, sabe, a Rússia demonstrou ter um sistema de defesa aérea incrível. E ancar do que as pessoas queiram dizer sobre a Rússia, o que eles fizeram contra esses ataques de drones da Ucrânia é algo que, sabe, eu não sei se já vimos algo assim. 500 drones são lançados contra eles e 99% deles são abatidos no céu. A Europa e os Estados Unidos não têm mais isso. Então, no teatro iraniano, não há mais defesas aéreas. No teatro europeu, se a Rússia precisasse escalar contra a Europa, eles também estariam completamente perdidos. O que você acha disso? E depois entramos na crise naval, que também foi noticiada recentemente. Mas antes, qual é a sua opinião sobre isso? Sabe, eu li um artigo ontem à noite. Talvez isso não pareça relevante até eu explicar por quê. Mas o artigo falava de como Stalin colocou seus cientistas para trabalhar e em 6 meses estava derrotando o melhor que a Wehrmacht tinha, depois que ela entrou na Rússia e tentou tomar a Rússia. E na época, não parecia que fosse assim, porque eles não estavam demonstrando muito isso. Só fizeram quando tiveram absoluta certeza de que sua organização, seus equipamentos, as pessoas dessa organização e tudo mais eram muito competentes no que faziam. Tudo isso para dizer que os russos são muito bons. Bons pra caramba. E eu poderia dizer que, embora não haja tanta experiência ou um fator de experiência associado a isso, aquela pequena incursão deles em 79, acho que foi no Vietnã, não foi uma demonstração disso. Mas agora, há evidências vindas de exercícios e de coisas que aprendemos sobre esses exercícios por meio de observadores que os chineses permitiram, de que a China também está ficando muito boa nisso, tanto no campo técnico
em termos de produzir equipamentos militares que funcionam e funcionam bem, quanto no campo da experiência de usá-los. Eles realizam exercícios bastante grandes, assim como os russos faziam no começo dos anos 2000. Os russos vinham realizando exercícios em nível de corpo de exército e até em nível de exército. Nós não fazemos um exercício desse tipo desde o escudo do deserto e a tempestade no deserto. E, na verdade, aquilo não foi um exercício tão grande assim, comparado aos que russos e chineses realizam. Então, resumindo, eles são muito bons. Muito bons. E a Rússia é muito boa, com experiência real de combate, que agora está sendo demonstrada cada vez mais no próprio campo de batalha. Então, resumindo, se eu fosse Donald Trump ou o general Grinkovich na Europa, eu não estaria muito ansioso para enfrentá-los. Simplesmente não estaria. Não acho que Putin queira enfrentar toda a estrutura da OTAN. Mas eu não concordo com alguns desses generais americanos que dizem que ele seria absolutamente estúpido de fazer isso, porque apanharia feio. Eu não acho. Já vi alianças tentarem lutar. Li sobre alianças tentando lutar há 1000 anos. Elas não fazem isso muito bem. E os Estados Unidos, em particular, não fazem isso muito bem. Então este é um mundo perigoso. Eu continuo dizendo isso, um mundo muito perigoso. E o que temos pela frente é um comandante em chefe incompetente, presidente dos Estados Unidos. Deixa eu dizer isso de forma um pouco mais dura, completamente insano. E eu não vejo muita inteligência nem competência nesse grupo de bajuladores, em sua maioria. Reconheço Vance nesse aspecto. Reconheço o general Kane nesse aspecto, talvez uma ou duas outras pessoas, mas não vejo muita ajuda para esse presidente. E certamente não vejo ajuda alguma no Congresso, porque eles são uma subsidiária integral de Israel. E isso, pelo menos no Sudoeste Asiático, gira inteiramente em torno de Israel. E não tenho certeza de que parte do que acontece na Ucrânia também não seja por causa de Israel, porque Israel está metido no setor de produção de drones e coisas do tipo. Israel sempre vai se meter em toda guerra e conflito em que puder se meter. Então estamos ligando essas coisas, esses teatros de guerra, essa situação complexa que temos na Europa e no Sudoeste Asiático, numa velocidade que realmente me alarma. Certamente poderíamos produzir um conflito regional muito rapidamente. E talvez até consigamos produzir um conflito global se nos esforçarmos bastante. Uma das coisas que poderia precipitar esse tipo de conflito é o que vai acontecer se o Irã sentir que precisa avançar mais e ir mais fundo na sua lista de alvos e começar de fato a eliminar alguns alvos econômicos substancialmente importantes que até agora não eliminou. E estou apontando decididamente para aqueles na Arábia Saudita que abrangem quase 20% de várias partes do que chamamos de indústria do petróleo. São coisas diferentes, mas é o que chamamos de indústria do petróleo. Não é só petróleo bruto. Há outras coisas que saem de lá também. E nem estou falando da ureia, do hélio e de outras coisas que saem de lá e que são essenciais para outros processos no mundo, como fertilizantes e assim por diante. E o hélio, é claro, para os chips de computador. Então isso poderia ficar muito sério, perigoso e ruim, especialmente para o Império, muito rapidamente. E digo isso porque China, Rússia e Irã, até certo ponto, são movidos pelas exigências do conflito e pelo que fizeram para fortalecer sua economia. Mas a Rússia, em parte por causa disso, e também porque Putin foi muito inteligente na forma como usou as sanções dos Estados Unidos, em especial para diversificar de maneira muito eficaz e saudável a economia russa. E sobre a China nem precisamos falar, é a maior economia do mundo. Então estamos enfrentando esse monstruoso e enorme país, o maior do mundo, um país de grande população, atrás apenas da Índia, e um terceiro grande país, o Irã, com muitos recursos naturais, muita gente e uma enorme extensão territorial. Todos unidos. Eu nem incluí a Coreia do Norte. Estamos vendo todos eles contra nós. Isso não é bom. Yeah, well, now if you could comment on
Sim. Bom, agora, se você puder comentar, há uma crise naval crescente para os Estados Unidos, não apenas nas defesas aéreas. Porque eu trouxe mais cedo uma reportagem da mídia israelense que supostamente está soando o alarme. Diz que todas as noites, o Irã, segundo eles, está atacando navios dos Estados Unidos, ou no mínimo, impedindo que eles entrem na área. É claro que os Estados Unidos afirmam que estão escoltando e fazendo tudo isso no Golfo Pérsico. O Irã diz que não há porta-aviões navais que vão chegar perto do Golfo Pérsico, porque eles estão com medo. Mas também ouvimos que o USS Lincoln enfrenta uma grande crise a bordo, onde os marinheiros estão sem, quer dizer, já estão chegando perto de um ano naquela região. E eles estão absolutamente miseráveis. Não tem a bordo nada do que precisam, seja comida de qualidade, pasta de dente, esse tipo de coisa. E o navio também parece estar se deteriorando. Há relatos de buracos no navio que estão sendo identificados e escondidos, mas não consertados, além de outros problemas no funcionamento da embarcação. Muitos pais desses marinheiros agora dizem que isso pode ser um desastre prestes a acontecer, com pessoas acabando mortas, simplesmente porque há tantos problemas a bordo. Você pode falar sobre a crise nessa parte da Marinha dos Estados Unidos, que supostamente é a responsável por garantir a liberdade de navegação, e também serve como plataforma de lançamento para grande parte do poder aéreo dos Estados Unidos. O que você acha do que está acontecendo aqui? Sabe, tenho prestado atenção a alguns dos pais que foram citados em diferentes veículos da imprensa e acho que os comentários deles vão realmente ao cerne da questão. A Marinha dos Estados Unidos nunca deixou de seguir o exemplo da Marinha Britânica, por assim dizer, porque eles eram do mesmo jeito, muito preocupados com as praças, um pouco mais preocupados com os suboficiais, os graduados e, claro, com os oficiais à medida que sobem de patente. Em navios da Marinha, os oficiais fazem coisas que, por exemplo, os soldados nunca fariam. Eles comem ao mesmo tempo que a tripulação, ou antes dela, e comem melhor. Bebem antes da tripulação. Muitas vezes têm acomodações muito melhores do que as da tripulação. Quer dizer, vamos encarar os fatos. Soldados, e os fuzileiros navais em geral, dormem no mesmo saco de dormir e no mesmo chão que os soldados sob o comando deles. Comem a mesma comida e comem por último. Um princípio no exército é o seguinte: se você está numa fila para receber comida em um campo de combate, você come por último. E se não houver comida quando você chegar à bandeja, você não come. Essa é uma regra no exército. É uma regra no corpo de fuzileiros navais. Não é assim na Marinha. Você come o tempo todo. E come muito melhor se for oficial. E come em alojamentos muito melhores do que a tripulação. Muito melhores em termos de tamanho e de ambiente, e muito melhores em termos do que pode haver ao seu redor, como ratos correndo por ali, ou seja lá o que for. Isso é uma herança da Marinha Britânica. A Marinha Britânica era do mesmo jeito, tratava os marinheiros como se fossem lixo. Os oficiais eram tratados razoavelmente bem. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esses navios, pensem nisso por um minuto. Esses navios não vêm terra há bastante tempo. E não só isso, me disseram que eles estão a 1000 milhas mar adentro, no Oceano Índico. Não estão no norte do Mar Arábico, nem no Mar de Omã, to Estreito de Hormuz. Na Oceano Índico, uma massa d'água thulbuth, namnuf, e não vem nada smog, em pio bastante é por meus seguros. Alguns deles por até 6 meses. 5, 6 meses. Esta guerra está em andamento desde 28 de fevereiro. Eu não conferi os números exatos das mobilizações, para ver quem já está há 600 dias e quem está há 400 dias ou algo assim. Mas para a maioria deles, é um período longo. E eu nem estou incluindo os CGs, os DDGs e os DDs, os destroyers de mísseis, os cruzadores e, por exemplo, os cruzadores da classe Ticonderoga com sistema Aegis e coisas do tipo. Essas tripulações estão em navios ainda mais apertados, por assim dizer, em termos de espaço e acomodação,
e também por serem um ponto num oceano imenso. E se esses outros navios estiverem sendo alvejados, não os porta-aviões, eles na verdade não podem ser alvejados porque estão muito mais longe no mar. Agora, um drone poderia provavelmente ir até lá e fazer alguma coisa, mas derrubar um drone para um porta-aviões e suas defesas provavelmente não é tão difícil assim. Então há uma série de coisas acontecendo, mas todas são ruins. Todas são ruins para o moral. Todas são ruins pelo desgaste dos navios. Todas tornam as operações mais complexas. Por exemplo, se você vai usar o poder aéreo de um porta-aviões, você não vai entrar com um navio-tanque até o Irã para usar suas munições. E nós meio que ficamos sem as munições que se disparam à distância. Então, como colocar esse poder aéreo do porta-aviões lá dentro, se você não pode aproximar mais a plataforma que o lança? E não pode, porque eles vão afundá-la. 5.000 almas na água ao mesmo tempo. Uma situação muito difícil. E o que isso está fazendo é demonstrar ao mundo, eu acho, e de forma mais evidente aos chineses e aos russos, que somos um tigre de papel quando se trata do principal navio da Marinha dos Estados Unidos, o porta-aviões. Ele está obsoleto, custa 16 bilhões de dólares, tem uma enorme tripulação de homens e mulheres a bordo, mas está obsoleto. E basta um único míssil para provar que está obsoleto. É claro que não queremos que isso aconteça, porque é caro demais. Temos 2 deles agora. Um, eu acho, está prestes a ser lançado, e o outro deve ficar pronto daqui a cerca de 4 ou 5 anos. Ambos terão preços exorbitantes. Vão custar de 16 a 20 bilhões de dólares. A segunda pode chegar a 22, 23 bilhões de dólares. E elas não serão muito mais capazes do que as que estão aí agora, que são, vou repetir para as pessoas surdas, obsoletas. E estamos apenas esperando para provar isso. E estamos esperando provar isso contra o inimigo resoluto que nos confronta do outro lado do Estreito de Hormuz, o Irã. Então esta é uma situação muito ruim, não só para Donald Trump e não só para os militares americanos. Meu coração está com eles, especialmente com os soldados e fuzileiros navais que podem ser usados numa operação terrestre, mas também com os marinheiros que estão sob o comando de pessoas como Bradley Cooper, um sujeito da guerra de superfície. Mas sabe, eu sei tudo sobre ele. Eu dei aula para ele em Newport, na escola de guerra. Eu não suportava a maioria deles, porque era um tipo diferente de militar. Eles não se preocupavam com seus soldados, com suas tropas. Não se preocupavam com nada além de si mesmos e de seu navio. Agora, não são todos assim. Há alguns capitães muito bons, alguns comandantes e capitães-tenentes muito bons. Mas, na minha opinião, eles são minoria quando se trata de cuidar das tropas. E uma das formas como isso ficou evidente, Danny, de maneira espetacular, foi quando eles saíram do Bahrein. Muitos eram marinheiros ou faziam parte do efetivo da Marinha, civis, seja lá o que fossem. Quando saíram do Bahrein, depois que o Irã inicialmente destruiu praticamente tudo ali, eles, mais de 2.000 pessoas, voltaram para casa em Norfolk. E quando chegaram lá, não havia nada, nada para eles. Sem espaço de atracação, sem lugar para dormir, sem comida, sem água. Então os cidadãos de Chesapeake, Norfolk e de outros lugares daquela região tiveram que se unir e dar a eles lugares para ficar, lugares para se instalar. E aliás, eles não trouxeram nada para casa além do que conseguiam colocar numa mochila militar. Tiveram que deixar todo o resto lá, seus bens materiais no mar ou em um país estrangeiro. Sabe, não dá para inventar uma coisa dessas. É terrível o que eles estão fazendo. E estão fazendo isso porque não houve planejamento, não houve visão de futuro. Marco Rubio nem pensou em operações de evacuação de não combatentes. Ou se pensou, foi tarde demais para agir. Então tiveram que tirar essas pessoas de lá em qualquer aeronave que pudesse encontrar, aviões comerciais, coisas assim. É um desastre. E nós transformamos isso num desastre porque não estávamos preparados. Fomos para a guerra sem estar preparados. E fomos para a guerra de um jeito estúpido, idiota,
achando que o poder aéreo faria tudo o que precisava ser feito. E até o general Kane, em depoimento perante o Congresso dos Estados Unidos, afirmou que o poder aéreo nunca foi o fator decisivo de uma guerra. I think that's just Quero dizer, acho que isso é só uma parte dos 1,5 trilhão de dólares com que Hegseth está sempre se gabando em relação às Forças Armadas dos Estados Unidos. Para onde foi esse dinheiro? Exatamente. É isso que eu estou dizendo. O fato é que essas pessoas que vocês enviaram para o Oceano Índico, para essa guerra contra o Irã, e isso, quero dizer, é um padrão antigo, são tratadas mais como bucha de canhão do que como qualquer outra coisa. E agora eu fico me perguntando o que está passando pela cabeça delas. Porque, de modo geral, e não consigo imaginar que isso não afete o sentimento em algo como o USS Lincoln, a forma como os americanos, em geral, veem a campanha militar dos Estados Unidos no Irã só piorou a cada mês desde abril. Isso é da semáforo, então. Como o senhor sabe, Coronel Wilkerson, eles têm conexões com a inteligência. Então agora, apenas 12% dos americanos acreditam que as Forças Armadas dos Estados Unidos atingiram seus objetivos, enquanto 88% dizem não atingiram. Então as pessoas estão realmente percebendo o quão ruim isso é. E agora, segundo a NBC, autoridades militares dos Estados Unidos, Coronel Wilkerson, também informaram Trump de que qualquer operação para tentar tomar o estreito, embora ele diga que ele já foi tomado e controlado pelos Estados Unidos, seria longa, cara e mortal, sem garantia de vitória. Nada disso indica coisas boas para pelo menos a administração balbuciante de Trump no futuro desta guerra. O que o senhor acha desses números e desses relatos? Não acho que vai demorar muito para que a aprovação de Trump como presidente dos Estados Unidos reflita essas pesquisas que você acabou de mostrar. Quero dizer, acho que ele está caindo para algo em torno de 12%. E isso vai ser devastador em mais de um sentido. Eu odeio pensar em como o Partido Republicano poderia lidar com isso, Alan, e em como Trump poderia ajudá-los a lidar com isso. Isso poderia gerar uma verdadeira turbulência interna. Mas acho que isso reflete para onde ele vai acabar indo. Ontem, ouvi de uma fonte confiável que ele está pensando seriamente em perdoar Ghislaine Maxwell. Pense nisso por um minuto. Ele já a transferiu de uma prisão de segurança relativamente alta para uma prisão confortável, seja lá por qual motivo. Por que ele estaria cogitando isso, a menos que ela tenha algo contra ele e esteja ameaçando revelar? Quero dizer, eu nem estaria pensando nisso. Isso não é como deixar, qual era o nome dele, Hernández, o presidente de Honduras, que era traficante de drogas e foi condenado num tribunal dos Estados Unidos. Não é como conceder um perdão a ele. Aliás, vocês sabem, ele está lá na costa de Honduras agora, comandando uma organização que, pelo que entendo, está movimentando muito dinheiro para pessoas como a Saya, Jared, Steve e outros que estão ganhando dinheiro. Então isso é perplexo para mim. E aí você chega ao Bibi, e é o que o Bibi está fazendo. E o Bibi está estruturando Israel. Falamos da Ucrânia estar sem defesas aéreas. Israel está praticamente na mesma situação. Não temos muito o que lhes dar, certamente não THAAD, Patriot, nem muitas outras coisas como HIMARS e assim por diante, que também temos usado a um ritmo alarmante em todas as categorias de HIMARS. Então, no que Bibi está pensando? Se ele realmente está pensando seriamente em pôr fim ao regime mais hediondo da região, na avaliação dele, o Irã. Esse é o sonho dele há muito tempo. O que ele está pensando em fazer? Porque ele não tem capacidade para isso agora. Eu nem acho que ele tem essa capacidade junto com os Estados Unidos. Acho que já demonstramos isso. Mas mesmo que concentrássemos uma campanha aérea ininterrupta, Israel e os Estados Unidos juntos contra o Irã, eu nem tenho certeza de que Israel conseguiria voar, porque não tem o produto refinado para isso. É JP4, JP5, JP8, sabe?
combustível de aviação. Eu não acho que eles tenham produto para voar mais do que talvez uma missão. E nós estamos alinhados no aeroporto Ben Gurion como estávamos em Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Provavelmente poderiam nos eliminar com 3 ou 4 mísseis do tipo Reshnik, com submunições, em talvez 35, 40 minutos. Não sobraria nenhum avião-tanque, porque estão tão amontoados, ponta de asa com ponta de asa no aeroporto Ben Gurion. Estou esperando que os tirem de lá. Sabe, o ministro da Defesa, ou alguém, o Katz ou alguém, disse que deveríamos retirá-los. E Netanyahu interveio e disse, não falem assim com os Estados Unidos. Eles não precisam retirá-los. Ele quer que eles fiquem lá para fazer parte da carnificina quando o Irã lançar um ataque contra Israel. E então ele responde a esse ataque com a única arma que lhe resta, uma arma nuclear. Esta não é uma boa situação na qual Bibi e Donald deixaram Israel cair. Principalmente Bibi, porque não acho que Donald entenda nada disso. Mas Bibi deixou Israel cair no que muito bem pode ser uma situação existencial. E a única coisa que ele tem para se defender disso, de alguma forma realmente eficaz, são armas nucleares. Bem, sabe, Coronel Wilkerson, nós já tivemos muitas conversas sobre como esses conflitos globais, nos quais os Estados Unidos estão na liderança, e Israel também está na liderança em muitos aspectos, envolvido especialmente na Ásia Ocidental, na própria Eurásia, podem acabar se tornando nucleares. Até hoje, o senhor ainda vê isso como a tendência geral? É para lá que estamos indo? Porque o que eu vejo é que os Estados Unidos, militarmente, são apenas, como o senhor disse, um tigre de papel. Na verdade não tem capacidade militar para derrotar a China, a Rússia e o Irã. Agora sabemos. E isso significa que esses países vão continuar fazendo o que estão fazendo. Algo de que os Estados Unidos não gostam. Mesmo que talvez seja um futuro muito mais pacífico se eles continuarem fazendo o que fazem, em comparação com o que temos agora. Mas os senhores da guerra não estão gostando disso. Então, para onde você vê as coisas caminhando agora? Talvez, nos últimos 5 minutos, ou algo assim, possamos falar sobre isso. Nós achamos o mundo muito perigoso. Acho que em apuros. O Império. Acho que nosso poder está recuando rapidamente. Acho que China, Rússia e Irã formam um triunvirato. E inclua a Coreia do Norte nisso também, se quiser. Mas com o tempo, você também tem que incluir boa parte dos BRICS. Acho que provavelmente, no fim das contas, é preciso incluir a Índia também. Então você tem provavelmente 60% da população mundial, provavelmente a mesma porcentagem do PIB mundial, e certamente a parte dinâmica do mundo. Ou seja, a parte que está crescendo em poder econômico e que vai se tornar ainda mais poderosa economicamente, toda alinhada contra o Império, os Estados Unidos da América. E nesse caso, também contra a Europa, que está demonstrando tanto na União Europeia quanto em seus governos individuais quase tanta obstinação e estupidez quanto os Estados Unidos estão demonstrando. É o fim de um reinado, de um longo período em relação ao Ocidente. Mas não precisa ser o fim de tudo. Quero dizer, estamos em 340 milhões. Algumas pessoas dizem 350 milhões. Acho que estamos mais perto de 340 milhões ou menos, porque Trump deportou tantas pessoas e está totalmente decidido a deportar centenas de milhares a mais. Mas ainda somos uma nação de tamanho considerável. Podemos desmoronar a qualquer momento. E estamos mostrando sinais disso. Mas ainda somos uma nação relativamente poderosa. E há outros países na região também. Cito o Brasil como um deles, e claro, o Canadá e o México. Mas estamos claramente na parte descendente da escala de poder, enquanto o resto do mundo, menos a Europa, que está na mesma escala que nós, está na parte ascendente dessa escala. Quer esse lado que está perdendo. E essa não é bem a palavra certa. Se você abordar isso com a atitude correta,
e reconhecer que isso está acontecendo e precisa ser acomodado, não combatido. Mas a única coisa que vai salvar esse lado que está perdendo, por assim dizer, são as armas nucleares, certo? E isso não é uma vitória. Isso não é vitória nenhuma. Então precisamos de uma liderança que comece a entender essa dinâmica e comece a se mover para acomodá-la. E há um caminho claro para fazer isso de uma forma colaborativa, cooperativa e que funcione. Cooperative and work. And that's for everybody to put their heads together, so to speak. E isso é para que todos juntem as cabeças, por assim dizer, e trabalhem juntos para controlar esse mundo sem tratados sobre armas nucleares. Trabalhem para tornar o Tratado de Não Proliferação um pouco mais viável, para eliminar pelo menos alguns dos países que já têm essas armas. Eu incluiria Israel nisso, com certeza. E para limitar, por meio do regime de tratados, quaisquer futuros países que venham a adquiri-las, além de proteger aqueles que já possuem as armas. E então precisamos trabalhar desesperadamente naquilo que está incendiando a França, grande parte do Canadá e boa parte dos Estados Unidos, afogando pessoas e fazendo outras coisas. E essa é a crise climática, que Trump chama de farsa. Ele é tão estúpido e ignorante em relação a essa crise quanto é em relação à guerra no sudoeste da Ásia ou à guerra na Ucrânia. Precisamos lidar com essas duas coisas, ou vamos estar em apuros profundos, profundos. Como os bombeiros franceses estão agora na região vinícola, nos arredores de Paris. Estamos numa situação desesperadora. Em certo sentido, são problemas de longo prazo, mas não tão longo assim. Já tivemos os anos mais quentes já registrados. Não vamos ter outros mais frios. Precisamos trabalhar nesses problemas. E precisamos trabalhar juntos neles. Todos nós, 8, 9 bilhões de pessoas. Provavelmente não vai acontecer. Mas isso está sendo impedido agora, não pela China, não pela Rússia, não pela Índia, nem por nenhum dos outros países do mundo, na região dinâmica do mundo. Está sendo impedido pelo Império e por seus lacaios. E isso é um comentário triste. É bem, acho que este é um bom ponto para encerrar com essa mensagem tão alarmante, mas necessária. Quero garantir que todo mundo saiba que deve clicar no botão de curtir, porque isso vai impulsionar o programa depois que terminarmos aqui. E isso continua permitindo que pessoas que estejam navegando casualmente pelo YouTube encontrem a análise tão necessária do Coronel Wilkerson e a nossa conversa. Muito obrigado a vocês dois por se tornarem novos membros. Agradeço. Obrigado a todos os moderadores. Obrigado a todos que assistiram. Thanks to all the moderators. Thanks to everyone who viewed. In the video description below, you can find all the places to support this. Na descrição do vídeo abaixo, vocês encontram todas as formas de apoiar este canal. Patreon, Substack e muito mais. Amanhã estarei de volta com nosso amigo em comum e muitas vezes nosso convidado em comum, Larry Johnson, às 4 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos, no dia 12 de agosto. E bom, espero ver todos vocês lá. Também hoje, às 4 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos, o Good Friends Video Geopolitics estará ao vivo. O link também está abaixo hoje, dia 11 de agosto. Certo, pessoal, estamos saindo. Agradeçam ao Coronel Wilkerson detonando o botão de curtir. E vejo vocês amanhã, dia 12 de agosto, às 4 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos. Tchau, tchau. Se cuida, Dani. August 12th, 4 p.m. Eastern. Bye-bye. Take care, Danny.